Senhor. Aleluia. Em Lucas 1:37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Então, se você entrou nessa noite aqui com alguma impossibilidade, lance fora toda essa impossibilidade, porque o Senhor pode fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pelo dom da vida. Pai, em nome de Jesus, entramos em tua presença e queremos render graças a ti, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Pai, por essa noite de louvor, de adoração, de palavra, de comunhão, tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Tua palavra diz que para ti nada é impossível, Senhor. Que possamos, Senhor, nessa noite colocar no teu altar toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Abençoa, Pai, os teus filhos que já conseguiram chegar nessa casa. Abençoa aqueles que estão à beira do caminho, Senhor. Vai visitando, livrando, trazendo debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Toma esse ambiente, Senhor. Faça, Pai, o teu querer neste lugar, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e vamos adorar Ele. Aleluias. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, sou vivendo pela fé, nada é impossível.
Meus momentos e os dias meus, eu respirar e eu viver, eu sejam todos a te
acima das adversidades, acima dos problemas. Porque muitas vezes nós colocamos os problemas à frente de tudo. Às vezes nós vivemos batalhas, às vezes nós vivemos tribulações e achamos que tomar as nossas próprias vontades e decisões vão nos levar no caminho de vitória. Quando na verdade nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar nas mãos de Jesus, vivendo aquilo que Ele tem preparado para nós, vivendo a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Que você nessa noite possa sair daqui rendido aos pés dEle, disposto a viver a vontade dEle sobre a sua vida. Oh, nós chamamos Jesus, nós chamamos. Declare mais uma vez minha vida. Minha vida dou a Ti, Senhor. Bendito a Ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aleluia, glória a Deus. Eu amo esse louvor. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou. Sabe, a gente precisa se render verdadeiramente aos pés de Jesus. Parar de viver a vida de qualquer maneira, achar que as nossas decisões são as melhores. Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. Afinal, a vida é minha. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei as decisões que eu preciso tomar. E às vezes a gente passa por algumas situações que são necessárias, posicionamentos, decisões nossas, e a gente insiste em tomar as nossas próprias decisões, insistimos em tomar posturas que nós achamos que são as corretas e nos esquecemos que Deus tem um caminho certo para nós, que Ele pode direcionar a nossa vida, que Ele tem o que é melhor para nós. E a gente dá com a cara na parede exatamente por seguirmos as nossas vontades, seguirmos as nossas escolhas. E a gente precisa entender isso. Sabe, que você saia daqui disposto a verdadeiramente se render aos pés de Jesus. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo que tudo que você precisa é viver uma vida dependente de Deus. Você vai ver a sua vida mudar, você vai ver a sua casa mudar, você vai ver a sua família mudar. Você vai ver a situação que você se encontra hoje mudar quando você escolher fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Hoje talvez você possa olhar e talvez você tenha alguns propósitos, algumas determinações de Deus para a sua vida e talvez você não entenda. Mas a gente não precisa entender, a gente precisa... A única coisa que a gente precisa entender é que Ele está no controle de tudo, a todo instante. E não importa aquilo que Ele nos peça, não importa o caminho que Ele está nos levando, é o melhor para nós. Hoje você pode olhar para a sua vida, talvez, e não ver perspectiva alguma de transformação, de mudança, de realidade. Mas se você confiar em Deus, você vai viver o sobrenatural sobre a sua vida. Você vai ver o milagre acontecendo, você vai ver tudo se transformando. Nós só precisamos seguir a vontade dEle, porque como eu falei aqui, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente olha algumas situações que a gente passa e a gente não entende. Eu citei aqui o exemplo semana passada de José. E José é o exemplo perfeito disso, de como os caminhos de Deus, ainda que a gente não entenda, nos levam a alcançar a vontade dEle sobre nossas vidas.
José tinha uma promessa, tinha um sonho que Deus deu para ele, que ele governaria, que ele seria levantado, exaltado. E quem diria que alguém que foi enganado pela sua família, pelos seus irmãos, vendido como escravo, um dia seria governador da maior nação daquela época? Acima dele só tinha Faraó. E a gente olha a realidade de José e é uma realidade que era de derrota, uma realidade de sofrimento, uma realidade de desgraça. Ele era escravo, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas aquela atitude dos irmãos levou ele exatamente para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. E a gente precisa entender que ainda que as coisas aparentemente deem errado na nossa vida, Deus está cuidando de todas as coisas. Nada vai te abalar se você confiar em Deus, se você parar de olhar para as circunstâncias e olhar para aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Então saia daqui hoje crendo nisso, saia daqui hoje confiando nisso, que Deus não perdeu o controle. E que você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, se você cumprir as promessas dele e a vontade dele sobre você. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos participar do nosso momento de dízimos e ofertas, que também é um momento de adoração, gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Receba o seu envelope. Se talvez você hoje não tem o que ofertar, fique em paz, meu irmão, porque Deus conhece o seu coração. A gente não faz isso aqui por obrigação, mas é por amor, porque nós entendemos que Ele tem nos abençoado, Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado da nossa casa, e é por isso que nós ofertamos a Ele com uma fidelidade por aquilo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos e a todas. Amém? Amém. A palavra diz, né? Alegrai-vos quando a gente diz, vamos à casa do Senhor, né? E essa casa do Senhor está fazendo 10 anos, gente. 10 aninhos, olha. Tão novinho, né? Glória. Não é nem adolescente ainda, mas adolescente, né? Glória a Deus, né, Dandara? Já passou, né? Amém. Aleluia. Então, gente, 10 aninhos, nossa festa vai ser domingo que vem. Quem tá feliz aí? Comes e bebes à vontade. Bebida, Coca-Cola, Guaraná, liberado. Eu só preciso da colaboração de vocês, por favor. Quem puder, eu aceito doação, tá, gente? Qualquer verba, hoje eu já recebi 50. Eu falei com a irmã veio me perguntar, e eu falei, eu não pedi nada não, mas eu vou fazer o anúncio hoje. Aí ela já veio pronta, puxou. E o Senhor abençoe profundamente, poderosamente, amém? Porque feliz é aquele que dá com alegria, que quer participar com alegria, né? Porque é uma honra, gente, são 10 anos, né, pastor Alex? Meu Deus do céu, foram tantas batalhas, tantas lutas, mas muitas bênçãos. A gente olha assim, para cada carinha a gente vê ali que teve vitória na vida dessas pessoas, muitas vitórias, e ainda virão mais vitórias ainda, né? Meu amor, olha lá, toda linda. Então, eu não posso ficar falando, né? Porque eu olho para cada um, não tá de falar tudo, um monte de coisa, né? Que a gente sabe. Mas é isso, gente, eu conto com vocês. Domingo que vem, vamos comemorar. O irmão estava até falando, eu acho que a gente tinha que comemorar o domingo todo, o dia todo, a gente aqui comemorando, e à noite a gente fazer o culto. O que vocês acham disso, gente? Vai ter que ter mais coisas para comer, né? Porque crente, né? Pode falar e pode comer também, né? Eu gosto de falar muito, mas eu como que é uma beleza. Glória a Deus, gente. Então é isso, tá? Quem não puder participar, venha, porque a festa é nossa. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 10 anos já, no ano passado. Parece que foi ontem que a gente estava vendo aquela salinha e ver tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem feito ainda, é tremendo. Sou grato a Deus por esse ministério, sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Glória a Deus. Levante o seu envelope, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai
querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de adoração a Ti, Pai, através das nossas ofertas, nossos dízimos. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem nos abençoado todos os dias. E por isso que nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós vemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que não está alheio às nossas situações, mas um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, Senhor. E muitas vezes vai além daquilo que nós necessitamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu és Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, nesse ministério. Continua sustentando essa igreja, Pai, para que venhamos fazer a Tua vontade acima de todas as coisas, Senhor. Se há pessoas aqui, Pai, necessitando de portas de emprego, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor pode abrir portas, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre ainda nessa semana, Pai, fazendo essas pessoas alcançarem aquele emprego que tanto sonham, que tanto almejam, Senhor. Se há pessoas aqui com processo na justiça, nós sabemos o quanto a justiça do nosso país é lenta, Senhor, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que pode tocar naqueles juízes, naqueles embargadores, colocar os processos dos seus filhos na primeira fileira ali, para serem julgados com justiça dos teus filhos, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha colocar a mão nesses processos, Pai, para que venha causa ganho para os teus filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Recebe a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai, com forma de gratidão a Ti, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou estar aqui à frente para receber a sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 49. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 15. 2 versículos que nós vamos ler apenas. Que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Só aqui. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, pela tua presença, Pai, pelo teu cuidado, Pai, pelo manifestar da tua presença sobre nós, Senhor. Nós damos liberdade para o teu agir, para que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira poderosa, Pai, nos mostrando que o Senhor não se esquece de nós, que ainda que a gente não consiga ver, ainda que os nossos olhos não vejam esperança, mas nós sabemos que o Senhor continua cuidando, que o Senhor continua trabalhando em nosso favor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua fidelidade, Jesus. Usa a minha vida nessa noite, capacita, que não seja eu aqui falando, mas seja o teu Espírito Santo conduzindo cada palavra. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Estamos em liberdade por todos. Fala conosco. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, a ciência, alguns estudos, eles dizem que esquecer, ela faz parte de uma memória saudável. O nosso cérebro, ele é programado para esquecer. Alguns estudos dizem que 99% das informações que nós adquirimos, coisas que nós fazemos, elas são apagadas, são esquecidas, às vezes segundos ou minutos após o acontecimento. E isso faz parte de uma memória saudável, até porque, de que me adianta lembrar, né, onde eu estacionei meu carro na semana passada? Importante eu lembrar onde eu estacionei hoje. E esquecer, ela faz parte do corpo humano. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente viveu. Imagina se a gente lembrasse de cada detalhe da nossa vida, quão complicado seria a nossa vida. E existe uma mulher que é assim, né? Ela tem uma síndrome. Ela foi a primeira mulher no mundo diagnosticada com essa síndrome. Ela lembra de tudo que ela viveu desde os 14 anos de idade. Todos os detalhes, todas as dores, tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela falou, tudo aquilo que ela pensou. E por conta disso, ela não tem uma vida normal. Ela tem problemas psiquiátricos. Ela tem uma vida assim, com limitações por conta disso. Porque faz parte de nós esquecermos. E por conta disso, a gente, por conta do nosso jeito de ser assim, a gente acha que Deus é da mesma maneira. E por nós sermos assim, muitas vezes nós achamos que Deus se esquece. Mas Ele não se esquece. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente acha que Deus se esqueceu de nós. A gente passa por algumas tribulações e nós achamos que estamos sozinhos por ela. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele continua cuidando de tudo na sua vida. Ele continua cuidando de cada detalhe na sua vida. Não importa aquilo que você esteja vivendo, não importa aquilo que você esteja passando, mas Ele continua cuidando de você. O problema é que nós queremos encaixar Deus nas nossas limitações, nas nossas ações. Muitas vezes nós queremos achar que Deus age da mesma maneira que nós. Porque a gente se esquece, Deus vai se esquecer. Porque nós nos esquecemos de Deus, Deus vai se esquecer de nós. Mas não é assim que funciona. Não importa aquilo que a gente esteja vivendo, querido. Ele continua cuidando de tudo. Quem disse que Deus é limitado como nós? Quem disse que Ele se esqueceu da situação que você está passando? Muitas vezes situações que nós mesmos nos colocamos. Porque foi o que aconteceu aqui, nesse momento, em que Deus traz essa palavra. Antes, no versículo 14, Deus vai dizer, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Eles estavam vivendo no exílio da Babilônia. Por quê? Por conta da desobediência. Mais uma vez o povo tinha desobedecido, mais uma vez fazendo as coisas que eram contrárias à vontade de Deus, e por conta das suas atitudes, por conta dos seus erros, eles estão mais uma vez aprisionados, mais uma vez longe da sua terra, vivendo uma escravidão, mais uma vez. Só que olha a misericórdia de Deus. Ainda que tudo aquilo que eles estivessem vivendo fossem consequências das suas atitudes, Deus se levanta e diz que não se esqueceu deles. Deus se levanta e diz, eu tenho seus nomes gravados na palma da minha mão. Glória a Deus. Eu não sei a situação que você está vivendo, talvez você tenha chegado aqui hoje, vivendo uma tribulação, uma turbulência na sua vida. Mas o seu nome está gravado nas mãos de Deus. Ele não se esqueceu de você. Aquele povo vivia, estava no exílio, tantas coisas acontecendo, e Deus levanta o profeta Isaías para trazer ânimo e dizer, o Senhor não se esqueceu. E ele traz um exemplo tremendo, ele fala sobre uma mãe, que se esquece do seu filho. A gente fala muito, né, tanto na sociedade, do amor de uma mãe para um filho. Deus está ali comparando, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda que essa mãe viesse se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Ele não se esquece. Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez para você. Talvez você tenha recebido promessas de Deus sobre a sua vida lá atrás. E talvez você olhe para a sua realidade e não veja condições. Mas você precisa entender que Deus não faz as coisas de uma hora para outra. Há um tempo para as coisas acontecerem em nossas vidas. E quando a gente vê, as promessas estão se cumprindo. Quando a gente vê, a gente está alcançando aquilo que foi prometido lá atrás, porque com Deus é assim.
as coisas vão acontecendo naturalmente. Ele vai guiando a nossa vida, vai guiando os nossos passos para que a gente alcance as promessas dele. Como eu falei aqui de José. E o caminho que José enfrentou foi um caminho de tribulação, não foi um caminho fácil. Ele não estava lá com sua família, tudo bem, e de repente um dia Faraó virou para ele e falou: vem ser governador. Não, era necessário ele passar por tudo aquilo. O amadurecimento que algumas situações nos trazem para que a gente possa alcançar as promessas de Deus. Só que a gente acha que quando a gente recebe uma promessa, a gente já está pronto para receber. E não é assim que funciona. Porque se nós recebermos sem estarmos preparados, não vai ser bênção, vai ser maldição na nossa vida. Não vai nos aproximar ainda mais de Deus, mas vai nos afastar. Porque o objetivo de Deus não é apenas nos dar alguma bênção, nos proporcionar um milagre, é que a gente seja um só com Ele. É que através das situações, através daquilo que Ele nos proporciona, a gente chegue para mais perto. Foi por isso que Deus permitiu que a Babilônia invadisse Israel. Foi para que eles despertassem. Deus poderia impedir? Poderia. Olha quantas coisas Deus fez com Israel, desde que tirou eles do Egito. Tirou do Egito, quantas batalhas aquele povo foi vitorioso, porque o poder de Deus estava sobre a vida deles. Deus fez o sol parar para que eles prevalecessem. Enquanto Moisés intercedia, eles prevaleciam. Mas naquele momento Deus permitiu que aquilo acontecesse. Para quê? Para que um amadurecimento viesse sobre o povo. Aleluia. E às vezes você não entende algumas situações que acontecem na sua vida, mas é para você amadurecer. Glória a Deus. Não acho que você esteja preparado para receber, mas um dia você vai estar. Mas enquanto Deus está te preparando, Ele vai continuar cuidando da sua vida. Não foi assim no exílio? Olha o que Ele fez com Daniel. Daniel estava lá, na Babilônia, como escravo. Foi tirado da sua parentela. Mas ainda assim o cuidado de Deus não estava sobre a vida dele. Ou ele não viveu um grande livramento quando ele foi jogado naquela cova com aqueles leões? E seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por quê? Porque eles se mantiveram fiéis. E é aí que está o detalhe. Porque, sabe, é muito fácil nós sermos fiéis quando tudo vai bem, quando a nossa família está estruturada, quando nós temos um bom emprego, nós estamos tudo certo na nossa vida, não tem nenhuma doença nos afetando. Mas e quando as coisas mudam? E quando o cenário muda? E quando as coisas aparentemente saem do controle? Qual é a atitude que nós temos tomado? Qual é a postura que nós temos tomado diante das circunstâncias? Será que é uma postura igual Daniel e seus amigos tomaram, de se manter firmes, apesar das vozes contrárias, apesar do perigo? Ou será que qualquer coisinha que aconteça, a gente já abre mão daquilo que Deus nos entregou? A gente já vira as costas. A gente já não mais dá testemunhos e agimos conforme querem que a gente age. Qual é a postura que nós temos tomado quando as coisas mudam, quando o cenário muda? É uma postura de fidelidade ou uma postura de virar as costas para Deus? E é aí que vai ditar como é que vai ser o processo. Pode ser um pouco mais rápido. Assim como o povo no deserto, não era para eles passarem 40 anos naquele deserto. Não era para eles viverem aquilo tudo, era para ser algo rápido, temporário. Mas por conta do quê? Da falta de fé daquele povo, 40 anos se passaram e toda aquela geração não pisou na terra prometida. Porque eles não tiveram fé. Mas olha a fidelidade de Deus com Josué e Caleb. Que diante daqueles 10 homens falando o contrário, diante de todo o povo acreditando nos 10 homens e não neles, eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram fiéis. E de todos aqueles, eles foram os únicos que pisaram na terra prometida. Glória a Deus. Porque não acha que a fidelidade de Deus é contigo, mas é com a palavra dele. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, aí sim ele vai ter um compromisso contigo. Mas muitas vezes a gente escolhe ter uma posição contrária. E depois a gente quer culpar a Deus porque nada dá certo. Mas está tudo dando errado, é só problema atrás de problema. Mas será que você tem confiado em Deus? Eu não estou aqui falando que é fácil, não. Muitas vezes é difícil.
Muitas vezes a gente passa por algumas coisas que desanima. E o problema não está em desanimar, o problema está quando a gente se entrega ao desânimo. Quando a gente acha que aquilo ali é o ponto final da nossa vida. Quando na verdade é o ponto inicial daquilo que Deus tem para fazer. E eu tenho visto isso na minha vida, eu tenho visto isso na minha casa. Eu falei aqui, eu passei um final de ano tenebroso, um problema atrás do outro, uma situação atrás da outra para desanimar, para fazer esfriar. Chegava um momento que eu falava com Deus, eu falava, Senhor, por que tanta coisa? Mas hoje eu entendo, valeu a pena. Hoje eu e minha família temos colhido os frutos daquilo que nós vivemos lá atrás. A gente tem visto o milagre de Deus na nossa casa. Nós temos visto o cuidado que Ele tem tido conosco. A preocupação com cada detalhe. E Ele se preocupa com cada detalhe, meu irmão. Não é com coisas, só com coisas grandes, não, mas com coisas pequenas. Ele vai preparando tudo. E quando a gente vê, a gente simplesmente está vivendo o sobrenatural. Quando a gente abre os olhos, a gente olha lá atrás e vê tudo que a gente passou, a gente vai vendo que Deus direcionou tudo. Foi assim. Tudo lá na Bíblia a gente vê. Tudo aquilo que Josué passou foi direcionando ele para que ele pudesse chegar no palácio. Porque se ele não tivesse sido vendido como escravo, em que circunstância ele seria apresentado a Faraó? Foi necessário. Imagina o crescimento que José teve. O aprendizado que ele teve em toda aquela situação. E olha a fé daquele homem que em nenhum momento esmoreceu. E a gente vê o resultado do trabalho de Deus na vida dele, quando ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos e ele não faz. Amém. A gente vê a transformação na vida de José, porque ele teria todo o poder e ninguém ia julgar ele por isso. Ele não ia sofrer nenhuma consequência se ele pega os irmãos dele e manda matar ou prender ou qualquer coisa. Mas ele não faz, ele traz eles para usufruir das bênçãos que Deus derramou na vida dele. Olha que tremendo. Deus trabalhou ou não trabalhou na vida dele? Mudou ou não mudou a mentalidade dele? Sabe, é isso que a gente precisa entender. Sabe por quê? Porque nós vemos lá no início da história de José, quando ele tem aquele sonho, a primeira coisa que ele faz é contar para os seus irmãos. Acredito eu, a Bíblia não fala, mas conjecturando até de uma forma de se envaidecer, né? Porque ele governaria, porque no sonho era bem claro que os irmãos se dobravam aos pés dele e ele estava ali na posição de destaque. E quando isso acontece, e diante de tudo aquilo que ele passou, diante de tudo aquilo que ele viveu, ele não tem nenhuma vaidade, ele pega a sua família, seus irmãos que o traíram e traz para perto para usufruir da bênção de Deus. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale, não tem nada que mudar, eu estou na igreja, eu estou fazendo, mas sempre tem algo para mudar. Sempre tem algo para acrescentar. E às vezes a gente não entende. Eu imagino aquele povo vivendo naquele cativeiro e talvez até não entendendo, pois por que nós estamos passando por isso? Deus não é conosco e não enxergando as atitudes que eles tomavam. E dentro daquele processo, eles já entristecidos e falando ali como Deus mesmo falou, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus vem para dizer, eu não me esqueci de ti. E é assim na sua vida, meu irmão. Olha, Deus está cuidando. Descansa nele, confia. Eu não sei quais sonhos que Deus colocou no seu coração, eu não sei quais os objetivos que você tem, mas Deus está cuidando de tudo. O problema é que a gente quer tudo para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas a gente precisa acalmar o nosso coração, entregar nossa ansiedade nas mãos de Deus e viver dia após dia. Porque cada dia você vai viver um milagre, cada dia você vai viver um sobrenatural, se você mudar a sua visão. Se ao invés de você focar nos problemas, se ao invés de você focar nas dificuldades, você focar naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Daniel podia olhar só os problemas, ele era jovem. Ele foi tirado do convívio da sua família. Ele estava vivendo como escravo. Mas ele não olhou para isso, ele olhou como uma oportunidade de se destacar como um servo.
Ele sabia que aquele alimento era oferecido aos deuses da Babilônia. E o que ele faz? Ele fala, eu não vou me alimentar. E ainda desafia o chefe dos eunucos e fala, olha só, faz um teste aí, ó. Dá pra gente aqui só salada e vamos ver quem vai estar melhor daqui a 10 dias. Ele sabia que ele cria. Olha a fé daquele jovem. Era um jovem. Olha a fé dele. Diante das circunstâncias, diante de tudo aquilo, ele poderia se revoltar, ele poderia falar, por que Deus permitiu? Porque se ele teve aquela postura, com certeza ele era um jovem temente a Deus, ele não era alguém que se converteu ali, ele já tinha uma vida de adoração ao Senhor, uma vida que seguia a Deus, porque ninguém tem essa postura do dia para a noite. Então ele poderia se revoltar, ele poderia falar, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou diante de uma sociedade idólatra, diante de uma sociedade desobediente, eu estou mantendo a minha postura firme e o Senhor me permite vir para cá. Não, a postura dele é de servo, eu sou servo na minha casa e eu sou servo na Babilônia. Glória a Deus. Qual tem sido a sua postura na Babilônia? A Babilônia, nossas vidas, é o que é o nosso trabalho, às vezes, que é fora do nosso ambiente, fora da igreja, fora do nosso convívio familiar. Como é que nós temos tido, qual tem sido a nossa postura lá fora? É uma postura de Maria vai para as outras, ou é uma postura de servo, de fazer a diferença, de falar, eu não vou me contaminar com conversinhas, com ideiazinhas que são contrárias à vontade de Deus? É muito fácil a gente virar e falar que Deus se esqueceu de nós, quando na verdade nós é que nos esquecemos dele, nós é que nos afastamos dele. Enquanto Deus está todo momento cuidando, enquanto Deus está todo momento disposto a nos abençoar, nós nos afastamos, nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós tomamos atitudes conforme a nossa cabeça diz que é para fazer, e é muito fácil a gente virar e falar que Deus se esqueceu de nós. Mas qual a postura que temos tomado? Qual a atitude que nós temos tomado quando é para nós fazermos a diferença? Será que é uma postura de servos? De verdadeiros cristãos? Ou uma postura qualquer? E é aí que a gente precisa entender. Entender que Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que a gente necessita. Aleluia. A gente aqui não consegue identificar o agir de Deus sobre nós. Porque os nossos olhos estão em outras coisas. O nosso foco está em outras coisas. E achamos que Ele não se importa. Lembra lá do Salmo 139? É o meu salmo preferido. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto, de noite penetra os meus pensamentos. Tu conheces o meu andar, o meu falar e sondas todos os meus planos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, conhece toda. Para onde fugirei da Tua presença? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Se subo aos céus, Tu lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá a Tua destra me sustenta. Esse é o nosso Deus, que está a todo momento cuidando, que está a todo momento se preocupando, nos guardando. A gente pode estar no mais profundo abismo, lá ainda a destra de Deus vai estar para nos direcionar. A nossa vida pode estar uma desgraça, um problema atrás do outro, eu posso estar todo perdido, mas ainda assim a mão de Deus vai estar estendida se nós quisermos para uma mudança de vida. Aleluia. Aí eu te pergunto, será que Deus te esqueceu? Deus não esqueceu de você, Ele não se esqueceu das promessas que Ele te fez, Ele não esqueceu da situação que você tem falado, do teu clamor nas madrugadas, Ele não se esqueceu. Há um tempo certo para as coisas acontecerem na sua vida. Salmos 33, 18 vai dizer: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 34, 15 vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele está atento ao seu clamor, Ele está atento à situação que você vive, à situação que você está passando. Você que não está atento à voz de Deus sobre você.
Você que não tem procurado ouvir o direcionamento de Deus para a sua vida, tem escolhido fazer as coisas conforme a tua vontade. Saia daqui disposto a mudar de atitude, mudar de postura. Saia daqui disposto a verdadeiramente depender de Deus, porque depender de Deus não é só falar, mas eu tenho uma decisão para tomar, eu vou consultar a Deus e só vou tomar a decisão quando Deus disser o que eu tenho que fazer. Só que o problema é que às vezes a gente consulta a Deus, a gente ora, faz propósito e às vezes Deus não fala nada e a gente toma a decisão por impulso. A gente não espera, porque a gente é ansioso, quer tudo para ontem, quer resolver as coisas. Isso é uma coisa que eu tenho buscado em Deus trabalhar em mim, a minha ansiedade. Às vezes eu quero ter um problema, eu quero resolver logo, mas eu sei que é o tempo de Deus. Ah, mas se eu não resolver até tal dia, já era. Mas se Deus quiser resolver no último minuto, o pastor falou aqui de uma situação que ele passou com Deus, uma resposta que ele esperava com Deus, e Deus respondeu no último dia do ano, no culto de virada, no meio da palavra, quase no final do culto, dia 31 de dezembro. E às vezes a gente quer tomar a decisão no dia 30 de dezembro, antes. Eu já esperei demais, Deus não fala nada, então se Deus não fala nada é porque ele sabe a decisão que eu vou tomar, então ele está confirmando. Quem disse? De alguma maneira Deus vai te responder, pode ter certeza disso. Nós não servimos a um Deus alheio às nossas situações. Se você buscar um direcionamento de Deus, pode ter certeza que Ele vai direcionar a sua vida. E se Ele não falou nada, é porque é para você esperar nele. Aleluia. Se Ele ainda não te direcionou, se Ele ainda não te mostrou algo, se Ele ainda não te deu uma posição, espera nele, porque Ele ainda não respondeu. Ele vai te responder. Eu creio nisso. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que nos ama. Nós servimos a um Deus que se preocupa. Nós servimos a um Pai. E Pai cuida. Então se a gente pede um direcionamento, Ele vai dar o direcionamento. Só que há um tempo para o direcionamento vir. Às vezes Deus está querendo trabalhar a sua ansiedade para você esperar, aprender a esperar. É difícil aprender a esperar, ainda mais nos dias de hoje, porque hoje tudo é feito para a gente não esperar nada. A gente hoje, eu lembro, na minha época de adolescência, né, tinha que pagar uma conta, tinha que ir no banco, na casa lotérica. Eu lembro que eu ia muito para meus pais. Meu pai deixava o boleto lá, o dinheiro ia lá, eu estava 2 horas de fila, 3 horas de fila, detestava aquilo. Mas eu gostava de ir porque eu sempre embolsava o troquinho, né? Só se eu vi um troquinho ia pro meu bolso. Hoje em dia você resolve tudo aqui, ó. Você não precisa nada. Se deu um problema na sua conta, você não precisa ir no banco falar com o gerente, você fala por aqui. De vez você nem precisa ligar, você resolve tudo no aplicativo para ontem. Faz uma solicitação aqui, pronto, acabou. Quer pedir? Poxa, eu não estou afim de cozinhar hoje, né? Entrou no aplicativo, pediu uma comida e em 10 minutos a comida está na tua porta. Então nós vivemos numa geração que é feita para nos deixar ansiosos, porque se nós precisamos esperar, se nós precisamos nos deslocar até um lugar para resolver alguma coisa, nós não queremos. Mas com Deus não é assim. Deus não é um aplicativo que a gente faz uma solicitação e daqui a pouco está ali, ó, na nossa porta. Não é assim que funciona. A gente pede a Ele, é no tempo dele. Aleluia. É Ele que decide. Ah, mas Ele faz isso porque Ele é ruim, porque Ele quer me fazer sofrer. Não, Ele faz isso para te fazer aprender. É porque Ele sabe aonde você tem que melhorar, aonde você tem que mudar. E sabe que há um tempo certo para as coisas acontecerem. Porque não é hoje que você tem que tomar essa decisão. Mas há um dia para você tomar a decisão. O dia certo. E Deus sabe. E nesse dia Deus vai te dar a resposta. Vai falar, ó, faz assim. Ou a resposta é não. E nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Aprender com Ele. Entender que não há lugar melhor para nós estarmos senão na presença dEle. Não importa o que estejamos passando. É nele que nós encontramos abrigo. É nele que nós encontramos refúgio. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom. É refúgio no dia de angústia. Ele sabe aqueles que nele se refugiam. O que está falando ali? Que é nele que nós encontramos socorro, é nele que nós podemos nos refugiar, e ele conhece aqueles que se refugiam nele, ou seja, ele vai cuidar de você. Se você se refugiar em Deus, se você buscar segurança em Deus, ele vai cuidar de todas as coisas. Glória a Deus. Confie nele.
Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Espere o tempo dele sobre a sua vida. Descansa, aprenda a esperar. Esperei com paciência no Senhor e ao tempo certo Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. É tremendo isso. Sabe, a gente vê isso na Bíblia. Quantos exemplos nós temos isso na Bíblia? Quantos exemplos de esperar em Deus. E quantos exemplos nós temos que quando nós tomamos uma decisão contrária, os problemas vêm. Olha Jonas. Jonas tinha uma determinação de Deus. E ele fez o que Deus mandou? Não. Ele fugiu. Por medo. Por raiva. Tantos sentimentos que tinha. E olha os problemas que ele trouxe não só para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles que estavam no barco. E se ele tivesse permanecido naquele barco, todos iam perecer ali naquele mar. Deus permite que algumas situações se levantem na nossa vida para que a gente possa entender os propósitos dele e para que ele possa nos direcionar. E foi o que aconteceu. Deus permitiu aquela tempestade para que Jonas despertasse, fosse jogado no mar, fosse engolido por aquele peixe e levado para onde? Para Nínive. É assim na nossa vida. Você pode até escolher fazer suas vontades, mas Deus vai tentar te trazer de volta para a realidade. Mas você pode escolher também permanecer nas suas vontades. Aí, queridos, é você com as suas consequências. É você com as suas escolhas. Eu escolho as consequências que Deus tem para a minha vida, que são de bênção, são de vitória, são de transformação. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu já falei aqui, eu tinha tudo para dar errado. Apesar de ter uma família estruturada, de ter os pais cristãos, eu fui um adolescente rebelde, que fumava, bebia, saía escondido. Mas Deus me trouxe a realidade. Deus transformou a minha vida. E eu sei que Deus me tirou de um lugar de perdição. Onde será que eu estaria hoje se eu tivesse permanecido daquela maneira, naquele lugar? Aqui em cima do altar pregando? Duvido. E eu vejo tudo que Deus me proporcionou todos esses anos. E só me resta o que? Ser fiel a Ele. E confiar no agir dEle. E Ele está sempre de braços abertos. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei qual tem sido as suas escolhas. Mas entenda uma coisa. Nada vai mudar o sentimento que Deus tem por você. Você pode se afastar de Deus, escolher a sua vida e viver, e você vai arcar com as suas consequências. Mas se você escolher mudar de vida, Deus vai estar de braços abertos para mudar. Glória a Deus. Romanos 8, 38 e 39 vai dizer porque pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o porvir, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Então nessa noite eu quero te fazer um convite. Entra em juízo com Deus. Assim como está lá em Isaías 26, faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que te possa justificar. Entra em juízo com Deus, acerte a sua vida, muda o seu direcionamento, muda a sua mente, deixa Deus transformar você. Saiba que Ele quer direcionar você, mas para isso você precisa escolher fazer as vontades dEle. Entenda, Ele não se esqueceu, não desanime porque as coisas aparentemente não estão dando certo, porque elas estão dando certo. Tudo conforme a vontade de Deus. E você vai ver que essa tribulação, que esse problema, que isso que você está enfrentando, vai te levar a alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então apenas confie nele, descanse nele. Ele não se esquece. Lembre sempre desses versículos, principalmente do versículo 16, que vai dizer: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não podes ouvir o meu clamor, já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo que revelou sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus justo e fiel. Obrigado porque nós sabemos que Tu cuidas de todas as coisas. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor não se esquece. Ainda que venhamos nos esquecer de Ti, Pai, o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber de volta. O Senhor está sempre disponível para nos mudar e nos moldar conforme a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Obrigado, Pai, mesmo pelas lutas, porque hoje nós podemos ver que é o Senhor nos proporcionando algo maior. As tribulações, os problemas não são o ponto final, mas é o início daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É o início do sobrenatural que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor cuida. Glória a Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos ama. Nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor nos abençoa. E o Senhor proporciona situações
corações para que venhamos despertar. E que nessa noite possamos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós. Possamos despertar para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Possamos despertar para atitudes nossas que só tem nos afastado de Ti. E que venhamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Que venhamos ser aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Pelas Suas misericórdias. Continua trabalhando em nós. Que venhamos sair daqui dessa noite cheios de Ti, cheios da Tua presença. Que venhamos sair dessa noite com os nossos olhos abertos para enxergar a Tua presença, enxergar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós entregamos os nossos problemas em Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, que Ele é digno. Aleluia. Lembra, Senhor, juraste o Teu amor. Nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Glória a Deus. Vamos acertar um pouquinho. Vai começar o culto. Isso, pastor. Mas, pastor, é que é bom assim, ó. 7, 19, 23, rapaz. Quando eu tiver bom como pastor, você assim, sabe? Eu vou conseguir acabar assim. 7, 20. O pessoal lá de Santa Cruz da Serra sofre lá, coitado. O culto acaba 8 horas, 8h15. Aí o pessoal mora pertinho lá e monta na bicicleta e vai pro lado de casa. Eu queria ler 2 versículos só com vocês. O Richard, faz um favor para mim. Bota aí. Oh, não, o Gabriel tem. Botar o. Ei! Viu? Ele sabe quem está falando, rapaz. Deixa ele, se eu não converter. Deixa se eu não converter. Ó, viu? Vou converter ele. Bota para mim aí. Só para me mostrar uma coisa interessante aqui. Romanos 12:12. Depois você vai botar onde o pastor Eric pregou, só que o versículo primeiro. Depois. Olha lá. Preste bem atenção nisso aí. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E o segredo? Perseverem na oração. Entendeu aquilo ali? Alegrem-se na esperança. Qual a esperança? A esperança é que um dia Cristo vai voltar e que você vai ser salvo. Aleluia, Deus. Alegre-se nisso. E aí, não fique preocupado com a tribulação. Porque ela vem. Deus já falou isso para nós. Deus falou lá, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Porque Ele venceu. E se Ele venceu, tu vai vencer também. Mas como é que o senhor tem essa certeza? Porque você vai orar. Ou não? Crente tem que orar. A chave da vitória é o quê? A oração. Crente tem que orar. Quanto mais ora, mais você move o coração de Deus. O crente que não ora cai naquele louvor que foi cantado aí. Que mesmo você falando, Deus não se movimenta do silêncio dele. Não fala. Olha só que situação complicada. Mas eu vou provar para você na Bíblia. Por que aquilo ali, se você exercitar, vai dar resultado na tua vida. Agora bota o versículo primeiro, onde o pastor Eric pregou. 49, Isaías 49:1. Isso é só para confirmar, tá?
Que a palavra que foi pregada, olha lá. Escutem-me vocês, ilhas. Ilhas, mundo, pessoas, você, eu, todos nós. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de quê? Meu nome. Ele conhecia você ou não? Tu és fiel, papai. Tem segredo nisso? Tudo que você está passando, o que você passou, venceu, Deus sabe. Estava contigo. Eu não gosto dessa afirmação não, porque entristece a mamãe. Que a mamãe tem aquele prazer de falar, eu escolhi o nome do meu filho. Eu escolhi o dia que ele ia nascer. E hoje a gente vai apresentar o Ravi. Aleluia. Glória a Deus. Se ele fosse da minha época no colégio, ele ia ficar com raiva da mãe dele. Era melhor ela ter colocado Avi, porque ele ia ser o primeiro da lista. Se ele não gostasse de assistir aula, então, que nem eu, quando fazia a chamada, Alex, eu meti um pé, saia fora. Mas vai chamar o Ravi, tadinho, vai esperar até o final da chamada. Ainda bem que não tem mais isso, acabou. Então ele está tranquilo. Então hoje é dia de apresentação. Aí ela, tadinha, Andressa, escolhi o nome para ele. Gostei tanto desse nome. Aí Deus vem e diz que chamou pelo nome. Aleluia. Glória a Deus. Só botou no coração. Então você que está aí, de repente, como foi falado aqui, achando que Deus esqueceu. Deus está lá no mesmo capítulo. Né? E mesmo que a mãe esqueça ou deixe de amar, acha possível a mãe deixar de amar o filho? Por pior que ele seja. Por pior que ele seja. A mãe nunca vai deixar de amar. Filho é sempre bonzinho, né? Tá rindo à toa ali, ó. Tá rindo à toa. Filho, meu filho é uma benção. Filho faz uma coisa errada, mas meu filho é uma benção. Mas a vontade é falar outra coisa. Mas esse meu filho é uma benção. Mas é mãe. Então você vê, a gente não vê a mínima possibilidade de mãe achar que o filho deixar de amar o filho. Aí Deus fala, mas mesmo que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de vocês. Aleluia. Só queria deixar essa confirmação para fechar a palavra que foi colocada. Deus conhece cada um de nós na intimidade pelo nosso nome, o dia que nós vamos nascer, que família que nós vamos nascer. Ai, pastor, Deus podia ter escolhido outra família para me cair, né? Não, foi essa que Ele te deu e é essa que tu tem que aceitar. E essa que tu tem que lutar por ela, essa que tu tem que orar por ela. Porque de repente na outra tu ia ser infeliz. Não, porque eu queria nascer na família daquele meu amigo que tem dinheiro a beça, mesmo? Pergunta se ele tem algum problema na família. Eu conheço um monte. Cheio de dinheiro. Tem filho doente, neto com câncer. Problema com cunhado, problema com cunhada. Conheço um monte. Pior ainda que eu conheço. Tem família que uma família só eu conheço, tem todos esses problemas. Aí eu queria estar lá, com todo o dinheiro que tem? Não. A filha está na vida. Passando por toda a situação que a gente passa. E glorificando a Deus, porque a gente tem um Deus na nossa vida que nos ajuda a superar cada uma das adversidades que nós enfrentamos. Ore pelos teus. Busque. Pode ser impossível para você ou para mim. Mas Lucas 1,37 fala o quê? Porque para Deus não há. Não tem possibilidade para Deus. Gente, a impossibilidade é meio tudo. Às vezes a gente fala para as pessoas, não, você vai, se prepara, que você vai ser mamãe. Eu? Que é isso, pastor? Mas tem que tu está desejando mal, né? Mas é um medo tão grande de ser mãe. Aí depois que é mãe, né? Ih, pastor, ai, não consigo ficar longe não. Mas não queria, né? Ela sabe do que eu estou falando. Fugia que nem. Mas está aí. Filhinha no colo, feliz de vida. Está ali a Andressa ali, ó.
Ravi me olhando, olha, eu falei, o que esse cara maluco tá falando, esse careca, meio cabelo branco? Ah, tem mais cabelo que eu, o cara nasceu ontem. Covardia isso. Vamos apresentar o Ravi. Queria só deixar essa confirmação aí, dessa palavra, porque às vezes a gente na caminhada, né? Eu sei que vocês não, eu, vou falar de mim. Na caminhada, às vezes parece que Deus esqueceu de mim. Aí os versículos vêm à mente, faz questão de lembrar e, ó, tu conhece. Por que tu está duvidando? Você me conhece, já teve intimidade comigo. Quer que eu tire? Quer que eu me afaste um pouquinho? O pastor Eric colocou. Por isso que a Bíblia, a sabedoria da Bíblia é tremenda, gente. A Bíblia fala, trazer a tua lembrança o quê? Não é o que te dá tristeza. Não é o que te faz chorar. Não é o que te bota para trás. É trazer lembrança que dá esperança. Por isso que Deus não deixa a gente lembrar de tudo que a gente passou. Como a tal da mulher, lembra lá, coitada, que está sofrendo horrores, que eu imagino. Imagina se eu ficar lembrando de tudo que eu passei na minha vida. Como é que eu ia viver? Como é que eu ia caminhar? Como é que eu ia... Ocupa espaço na tua mente. Que o Espírito Santo precisa desse espaço aí para ele preencher com coisa boa. Com expectativa. É o que eu falo sempre, nós temos que ir para o culto com expectativa de algo novo. Eu não vou para a igreja apenas para ir para a igreja, para encher lugar, para sentar na cadeira, para ouvir uma palavra. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar alguma coisa para mim que vai mudar a minha visão. Vai mudar meu entendimento, mas eu já sei tudo. Então, tá bom, vai melhorar mais um pouquinho esse tudo que você já sabe. Porque eu te garanto uma coisa, nós vamos morrer com 150 anos, não sei você, mas eu vou até os 125. E não vamos saber tudo. Não vai. Teve gente na Bíblia que morreu com 600, não sabia? Olha que doido, que coisa. Como é que a gente tem a pretensão? Eu hoje vejo gente com a pretensão de querer ser semideus. Só porque grava 37 versículos na mente. Acha que é o cara. É o cara de pau. Fica enganando os outros. Eu aprendi lá atrás. Eu gravo alguns versículos. Eu tenho alguns gravados. Mas isso não serve para nada. Sabe o que serve? É aquele que eu gravei e eu estou vivendo ele. Esse aqui. Aleluia. É um conselho que eu dou para todo mundo. É, pastor, eu não sei nada da Bíblia, não gravo nada. A Bíblia não foi feita para ser gravada. Ela foi feita para ser lida. Se fosse para gravar, Deus tinha me ensinado a gravar o Código Penal. Ou vai de Meco. Tem todos eles. Primeira vez que eu questionei, Deus falou para mim, eu não te chamei para gravar a Bíblia. Eu te chamei para viver. Porque você, quando vai montar um processo, quando vai fazer uma inicial, você faz de cabeça ou você vai lá no código para ver? Aí eu vou no código. Então, burrão, quando você tiver que falar da Bíblia, você vai na Bíblia e lê. Porque se você quiser falar versículos e versículos e versículos, é só para mostrar para as pessoas que você é inteligente, coisa que você não é. Eu já falei isso aqui. Deus não considera ninguém burro e nem inteligentíssimo. Ele considera todos com condição de aprendizado. Pastor, tem um analfabeto? Eu vou botar um cara para pregar aqui, lá de Santa Cruz da Serra, que é analfabeto. Uma vez falar da palavra de Deus. Não sabe ler nada, não leu uma palavra. O jeito é lá, no meu lugar lá. Ei, pastor, você é doido? Botou um cara que não sabe nem ler analfabeto para pregar no seu lugar lá? Com certeza. Tem temor a Deus. Deus abre a boca e Deus fala. Vamos apresentar o Ravi. Vem para cá a família. Senão o pessoal vai brigar comigo. Pastor, você veio para cá para quê? Pastor Eric acaba 7h20, só quer ficar até às 8. Vai embora. Você era até um André Baladão mesmo.
esse negócio tá na moda agora, né? Cortar o cabelo, pá, aqui lá embaixo. Será que eu fico legal com a barba maneira assim? Não vou ficar bonito com esse cara, mas vamos chegar perto, vou ficar legal, né? O Eric fica bem, acho que eu vou ficar legal também. Deixa o Marcelinho tá até em cima. O Marcelinho não tá muito na moda, não. O Marcelinho tá mais ou menos do meu estilo. A moda é só metade, economia. Só metade. Olha lá. Deus faz assim, ó. É Didinha? É? Tá me olhando? Tu vai me ver muito aí, deixa lá. E depois tu vai encontrar comigo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos apresentar. É uma das coisas que algumas coisas eu gosto muito de fazer. Mas essa eu gosto demais. Eu tô até rindo. Tô falando que ele tá rindo mesmo. Tá rindo mesmo. Gosto demais de apresentar criança. Sabe por quê? A gente às vezes faz muita bobagem. Quando a gente não conhece Jesus, a gente faz muita bobagem na vida. A gente leva a criança para lugar que não tem que levar, apresenta onde tem que apresentar, entrega onde tem que entregar. E quando a gente conhece Jesus, a única coisa que Jesus quer, mostra para ele. E apresentar, não é batismo não. Ele não sabe nem o que está acontecendo aqui. Quem sabe somos nós e Jesus que vai abraçar ele. Mas é bom apresentar. Porque é como se fosse uma marca assim na testa. Olha lá. É uma marca na testa que onde ele estiver, o Espírito Santo de Deus está olhando para ele. Aleluia. Amém? Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus amado e santo. Toma, Senhor, o Ravi em tuas mãos. Continua, Senhor, abençoando a vida dele, da família. Tratando do corpo, Pai, que a partir de hoje é tempo do teu Espírito Santo. Eu creio que o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem chamado ele pelo nome, Pai. Desvia de todo mal, de todo perigo. Toma ele, Senhor, em tuas mãos. Ajuda ele na caminhada. Tudo que ele fizer, Senhor, ele venha ter saúde e sucesso. Onde ele colocar as mãos, Deus, que ele seja abençoado pelo teu Espírito. Ajuda ele, Senhor, em tudo que ele venha a fazer, Senhor. Que ele caminhe contigo, que ele venha te buscar em espírito e em verdade. Traz ele para a tua obra, para a tua casa, Senhor. Transforma ele num instrumento, Senhor, perfeito nas tuas mãos, para a transformação de vida de pessoas, Pai. Em nome de Jesus, onde o Ravi estiver, que teu Espírito esteja com ele, cuidando dele, guardando, Senhor. E que as pessoas vejam nele sempre algo de especial. Uma criança educada, inteligente, amigo dos pais. Que ele tenha vindo, eu tenho certeza disso, Senhor, que ele veio para trazer mudança naquela casa. Ele veio para trazer de vez a presença do teu Espírito Santo. Onde havia dúvida, hoje não existe mais. Eu creio, Deus, que o Ravi vai fazer a diferença na vida da Andressa, na vida do Rodrigo, na vida da Joana, do Arlindo, de toda a família, Pai. Eu creio que ele veio como um instrumento teu, de reafirmação do plano que o Senhor tem naquela casa, naquela família, Senhor. Entregamos o Ravi em tuas mãos, Pai. E já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas ainda tem um jeito com criança ainda. Depois de tanto tempo. Faz a foto da família. Tira a foto todo mundo junto. Bora. Tem que sair.
Deus. Vamos orar pelo pedido de oração. Já tem gente me olhando de cara feia. Pastor, agora, pastor, não. O povo está acostumado comigo aqui. Até estou dando refrigério para vocês. Vamos estender as mãos para cá em nome de Jesus. Aleluia. Deus amado e santo, queremos agradecer já, Senhor, entregar em tuas mãos esse pedido de oração, porque sabemos, Deus, conhecemos o Deus que nós servimos. Cremos que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada uma dessas necessidades. Por isso nós já te agradecemos com muita alegria no coração, Senhor, porque participamos desse momento e vamos ver essas pessoas aqui conosco agradecendo pelo grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles. Muito obrigado por tudo, nós deixamos em tuas mãos, no teu altar, já agradecidos, Pai. Também pelo culto dessa noite, Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu, porque nada fugiu do teu controle. Leva-nos em paz para onde nós formos, que tenhamos uma semana abençoada. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, e onde nós estivermos, Deus, que teu Espírito esteja conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite.